Sangue não grita. Ele escorre. Ele mancha. Ele permanece. Meu nome é Eleanor May. Tenho 78 anos. Esta é a história que nunca contei, nem aos meus filhos, nem ao meu marido, nem mesmo a Deus nas minhas orações noturnas. Eu era apenas uma menina quando aconteceu. 11 anos. Mas algumas memórias não envelhecem. Elas apodrecem, lenta e constantemente, no fundo da sua mente, até que o cheiro delas te engasgue durante o sono. Estou contando isso agora porque estou cansado de segurar isso. Cansado de fingir que Rose não gritou. Se você estiver assistindo, deixe um comentário e me diga de onde você é, e se você já se agarrou a algo por muito tempo. Quem sabe a gente consegue se desapegar disso juntos. Agora ouça com atenção, porque o que vou dizer pode parecer impossível. Ela tinha 10 anos. Minha prima, Rose. Naquela manhã, eles a levaram para fora da casa da tia Cláudia enrolada em um cobertor de lã, embora fosse junho e estivesse mais quente que o hálito do diabo. Seu rosto estava pálido. Seus lábios rachados. Seus braços pendiam flácidos como gravetos quebrados. Havia sangue. Apenas uma pequena mancha, brotando na lateral do cobertor como uma flor morrendo. Lembro-me da enfermeira dizendo: ela deve ter caído. E eu lembro de pensar: caído não deixa marcas de queimadura. Follen não faz uma garota esquecer como falar. Todos na cidade sussurravam mentiras. Mas eu sabia a verdade. Eu vi. Eu ouvi isso. Eu vivi com isso. E Rose? Ela estava chorando sangue. E ainda assim, ninguém acreditou nela. Nem mesmo sua própria mãe. Cresci em uma cidade onde as árvores sussurravam mais alto que as pessoas. Mantivemos a voz baixa. Nossas cortinas se fecharam. Nossos pecados, enterrados profundamente, sob sapatos engraxados de domingo e caçarolas para os vizinhos. Era 1954. Eu tinha 11 anos. Morávamos em uma casa de fazenda branca desbotada nos limites do condado de Granger, não muito longe do rio onde a água ficava vermelha durante a temporada de enchentes. Meu pai acreditava em Deus e no silêncio. Ele nunca levantou a voz, mas levantou a mão mais vezes do que eu poderia contar. Mamãe não falava a menos que lhe falassem. Ela se movia como uma sombra atrás dele, magra, pálida, sempre cheirando a amido e lavanda. Eu costumava pensar que isso era só o que as mulheres faziam. Desaparecer. Mas não a tia Cláudia. Cláudia era a irmã mais nova do meu pai. Ela era o que os vizinhos chamavam de uma verdadeira dama. Cabelo macio. Batom impecável. Sempre usava luvas brancas, mesmo no verão. Ela se casou com um pastor que viajava para participar de avivamentos. Ele mal chegou em casa. E quando isso aconteceu, ele não ficou muito tempo. Cláudia não pareceu se importar. Ela gostava de ser admirada. Ela gostou da atenção. E ela amava Rose. Pelo menos, era isso que ela dizia às pessoas. Rose tinha 10 anos. Meu primo. Mas algo sempre parecia estranho. Cláudia nunca a deixou falar em público. Disse que ela era sensível. Disse que a menina tinha ataques e episódios. Rose sentava-se atrás dela, com os olhos baixos e as mãos firmemente cruzadas, como se estivesse segurando um grito. As pessoas tinham pena de Cláudia. Eles disseram que era nobre acolher uma criança assim. Mas eu me lembro do dia em que minha prima Marta sussurrou para mim na escadaria da igreja. Ela não é adotada. Ela é dela. Ela a teve com aquele homem casado, lembra? Eu não acreditei nela. Então não. Porque na nossa família a verdade era perigosa. E a Cláudia? Ela usava suas mentiras como pérolas em volta do pescoço. Ela organizou um estudo bíblico. Ela lia versos como canções de ninar. E todos, minha mãe, os vizinhos, até a esposa do pastor, a chamavam de santa. Mas os santos não escondem suas filhas no sótão. E os santos não contam a uma garotinha. Você é a razão pela qual Deus desviou o rosto de mim. Lembro-me do rosto de Rose quando Cláudia tocou seu ombro na frente das pessoas. Como ela se encolheu, como se sua pele soubesse o que viria depois. Eu não entendia isso naquela época. Não totalmente. Não o suficiente para detê-lo. Mas eu sabia que algo estava errado. Porque mesmo quando rimos, mesmo quando o vento soprava quente pelos campos de trigo, Rose nunca sorriu. Nenhuma vez. Nós éramos os quietos. E casas silenciosas guardam os segredos mais barulhentos.
Há uma certa maneira como uma criança se move quando está acostumada a ser machucada. Eles não andam. Eles andam na ponta dos pés. Eles ouvem o perigo em cada passo, em cada porta rangendo, em cada respiração que não é a deles. Rose começou a fazer isso por volta dos 9 anos. Ela costumava cantarolar para si mesma quando colhíamos flores silvestres atrás da igreja. Pequenas melodias, coisas suaves, quebradas e sem melodia, como se ela estivesse cantando segredos que só ela conseguia ouvir. Mas então, ela parou. Numa manhã de domingo, eu a vi congelar quando o coral atingiu uma nota alta. Ela deixou cair seu inário. As mãos dela tremiam. Os joelhos dela cederam. Cláudia a puxou pelo pulso com tanta força que ouvi o estalo vindo de 2 bancos atrás. Ela não gritou. Ela nunca gritou. Ela sorriu. Como uma mulher que sabia que Deus estava observando e não queria parecer culpada. Naquela noite, Rose sentou-se à minha frente no jantar. Não tocou na comida dela. Não piscou. Os olhos dela nunca encontraram os meus. Como se olhar tornasse isso real. Comecei a notar os hematomas logo depois. Pequenas coisas redondas, amarelo-púrpura em seus braços. Sombras em formato de pontas de dedos descem pelas pernas dela. Ela caiu, dizia Cláudia. Ela tropeçou na varanda. Ela bateu no varal. Sempre um motivo. Sempre uma mentira. Mamãe concordava. Papai nem levantou os olhos do prato. E eu acreditei nela. Pelo menos eu queria. Porque qual é a outra opção? Que a mulher que todos adoravam, a mulher que distribuía pão de banana na igreja e citava as escrituras como uma canção de ninar, era capaz de fazer isso. Que família poderia ser cruel de propósito? Uma tarde, encontrei Rose atrás do galpão de lenha. Ela estava encolhida na terra, com os joelhos no peito, respirando em pequenos e silenciosos suspiros. Havia um vergão em sua coxa, longo, vermelho e levantado como um chicote. O vestido dela estava rasgado na bainha. Seus lábios tremiam, mas ela não estava chorando. Rose, sussurrei. O que aconteceu? Ela não respondeu. Ela apenas olhou para além de mim, como se eu fosse feito de vidro. Sentei-me ao lado dela, com os joelhos sujos e o coração batendo forte. Eu queria dizer algo corajoso. Algo adulto. Mas eu tinha 11 anos. E assustado. Ela finalmente sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Tia me queima, quando eu choro muito alto. Eu não me mexi. Eu não respirei. Era o tipo de frase que não deveria sair da boca de uma criança. Ou em qualquer boca. E então ela olhou para mim. Os olhos dela encontraram os meus por apenas um segundo. E o que eu vi lá? Não era medo. Era algo pior. Aceitação. Como se soubesse que a dor viria, não importa o que ela fizesse. E ninguém iria impedir isso. Eu não contei a ninguém. Não naquele dia. Não o próximo. Porque como você explica algo assim quando o mundo continua girando como se nada estivesse errado? Como você defende alguém quando sua própria voz mal chega à mesa de jantar? Eu era apenas uma criança. Uma garotinha assustada em uma casa que nunca fazia perguntas. Mas naquela noite, fiquei deitado na cama e olhei para o teto. Jurei que sentia cheiro de queimado. Alguns gritos ficam gravados nos ossos. Você não apenas os ouve, você os carrega. Como uma farpa na alma. Rose gritou numa quinta-feira. Logo após o pôr do sol. Eu estava sentado na varanda descascando ervilhas com a mamãe quando ouvi um som agudo, quebrado e, de repente, cortado. Veio da casa da tia Cláudia. Mamãe não se encolheu. Nem parou. Aquela menina está sempre reclamando de alguma coisa. Ela murmurou, colocando uma vagem na tigela. Mas eu sabia. Aquilo não era o som de uma birra. Era o som de uma criança implorando por misericórdia. Esperei até que todos estivessem dormindo. Nossa casa rangia com roncos e grilos. Calcei minhas botas, peguei uma lanterna e saí sorrateiramente pela porta dos fundos. A casa de Cláudia ficava do outro lado da estrada de terra. Grande varanda branca. Caixas de flores com lírios de plástico falsos. E por dentro, silêncio. Muito silencioso. Eu dei a volta por trás. A janela da cozinha estava quebrada. A luz sobre o fogão tremeluziu. Nenhuma voz. Bem, Rose. Tentei pela porta dos fundos. Desbloqueado. A casa cheirava a água sanitária e a algo mais doce, como açúcar queimado. Eu me movi lentamente,
com minha lanterna próxima ao chão. Cada tábua do assoalho rangia sob mim. Rose, sussurrei. Nada. Verifiquei o quarto. O banheiro. Vazio. Então eu ouvi um gemido suave e sufocado. Estava vindo do armário do corredor. Encostei meu ouvido na porta. Rose, sussurrei novamente. Um momento de silêncio. Então uma resposta minúscula e trêmula. Está quente? Está quente aqui. Agarrei a maçaneta. Bloqueado. Eu o sacudi. Rose, vou tirar você daqui, ok? Mas então, passos. Rápido, forte, vindo direto para mim. Cláudia apareceu no final do corredor como uma sombra vinda do inferno. Cabelos com bobs. Camisola manchada. Olhos arregalados e selvagens. Ela não disse uma palavra. Apenas marchou em minha direção, com o braço levantado. Dei um passo para trás. Muito lento. A mão dela bateu no meu rosto com tanta força que bati na parede. Sangue saiu do meu nariz. Meus ouvidos zumbiam. A lanterna rolou para longe. Sua bruxinha intrometida. Ela sibilou, elevando-se sobre mim. Você acha que sabe de alguma coisa? Balancei a cabeça, atordoado. Ela se inclinou. Seu hálito cheirava a uísque e podridão. Se você voltar à minha casa, ela sussurrou, Deus vai te punir. E eu vou garantir que ele o faça. Ela apontou para o crucifixo na parede. Deus vê tudo. E eu também. Eu assenti. Não porque eu acreditei nela, mas porque eu estava com medo que ela me batesse de novo. Ela arrancou a chave do armário do pescoço e a colocou no bolso. Chutou a porta para fechá-la atrás dela. Eu corri. Não olhou para trás. Quando cheguei em casa, me tranquei no banheiro e sangrei em uma toalha. Minha bochecha latejava. Minha cabeça girava. E ainda assim, eu conseguia ouvir a voz de Rose. Está quente aqui. Nunca contei aos meus pais. Eles não teriam acreditado em mim. Ou pior, teriam feito isso. E não fez nada. Essa era a questão da nossa família. Nunca tocamos no que machuca. Nós apenas andamos em volta dela, como rachaduras no chão. No domingo seguinte, Cláudia sorriu para mim na igreja. Usava um vestido rosa. Batom como rosas. Segurou a mão de Rose com tanta força que ela ficou roxa. E ninguém disse uma palavra. Mas eu vi a marca de queimadura na parede do armário. A maneira como Rose se encolhia diante de movimentos bruscos. As meias luas escuras sob seus olhos. E eu sabia. A verdade não estava mais escondida. Estava trancado dentro de um armário. Gritando. Algumas verdades não são gritadas. Elas são entregues a você silenciosamente. Dobrado de medo. Era uma terça-feira. Final da primavera. O tipo de dia em que o ar cheira a madressilva e grama cortada. Eu estava sentado sob a velha nogueira pecan atrás da igreja, pernas cruzadas, sem rabiscar nada no meu livro escolar. Rose surgiu do nada. Não, olá. Nenhum sorriso. Apenas olhos grandes e vazios, como se ela tivesse chorado cada lágrima que havia neles. Ela sentou-se ao meu lado, com os joelhos ralados e as mãos tremendo. Então ela tirou algo do bolso do vestido. Um pequeno caderno. Bordas rasgadas. Cantos mastigados. Presos por uma fita vermelha desfiada. Ela não disse uma palavra. Acabei de colocá-lo no meu colo. Não mostre a ninguém, ela sussurrou. Nem mesmo Deus. Então ela se levantou e foi embora. Lembro-me de ficar olhando para ele por um longo tempo. Com medo de abrir. Mas eu fiz. A primeira página era apenas o nome dela. Rose. 9 anos. Escrito a lápis. Depois os desenhos. Infantil. Trêmulo. Mas alto. Uma delas mostrava uma garota feita de palitos em uma caixa minúscula. Linhas cruzadas ao redor dele. Ela escreveu eu com uma seta apontando para dentro. Outra imagem. Chamas. Grande e vermelho. Com uma garota ajoelhada ao lado deles, com a boca aberta em um ó. E uma que me deu mais frio. Uma figura alta segurando o que parecia uma corda ou um chicote. Tudo rabiscos pretos. Sem rosto. Apenas a palavra. Dela. Virei a página. Foi aí que as palavras começaram. Frases tão simples que partiram meu coração. Tia colocou sal nas minhas feridas para eu não chorar mais. Ela diz que se eu falar, vermes vão entrar na minha garganta. Ela me faz comer do chão como um cachorro.
Acho que Deus também me odeia. Ela diz que eu sou a maldição dela. Eu não conseguia respirar. Não conseguia piscar. Não consegui desviar o olhar. Página após página. Dor desenhada a lápis. Segredos rabiscados no papel. Isto não era um diário. Era um grito que ela não podia deixar ninguém ouvir. Coloquei o caderno debaixo da camisa e caminhei lentamente para casa. Meus braços estavam pesados. Como se eu estivesse carregando a vida dela. E de certa forma, eu estava. Naquela noite, escondi o diário dentro da minha fronha. Fiquei acordado ouvindo o vento bater na minha janela. Meu estômago se revirou. Meu coração batia forte. E tudo o que eu conseguia pensar era: o que eu faço agora? Não pude contar aos meus pais. Papai teria apenas dito: isso é assunto de mulher. Mamãe teria rezado. Talvez chorado. Mas nada teria mudado. Eu tinha 11 anos. Rose tinha 9 anos. E de alguma forma, eu era quem tinha as evidências. A prova. O peso do seu mundo inteiro. Na próxima vez que vi Rose, ela não me olhou nos olhos. Ela ficou parada perto da cerca do jardim, arrancando pétalas de uma margarida, como se estivesse contando seus próprios pecados. Eu queria dizer a ela que não foi culpa dela, que eu faria alguma coisa, mas eu não sabia como. E no fundo, eu estava com medo, não apenas de Cláudia, mas do silêncio ao seu redor. O tipo que fazia os monstros se sentirem seguros. Naquela noite, abri o diário novamente. Havia uma página final. Sem desenho. Apenas uma frase. Escrito em letra pequena. Torto. Se eu morrer, alguém vai se lembrar de mim. Fechei o livro e o segurei contra o peito. Foi nesse momento que percebi. Esse não era mais apenas o segredo da Rose. Era meu também. E eu nunca mais seria o mesmo. Dizem que o diabo se esconde nos detalhes. Mas às vezes, ele usa pérolas e um vestido de igreja passado. Aquela era a tia Cláudia. Cabelo preso com grampo. Bíblia agarrada na mão. Voz como mel quando ela falava do púlpito. Ela dava aulas na escola dominical na pequena igreja branca nos arredores da cidade. Aquele com vitrais e bancos rachados que cheiravam a madeira velha e polimento de limão. Todos os domingos, ela estava diante de nós. Sorridente, graciosa, santa. E cada criança ficou sentada quieta. Não por causa de Deus, mas por causa dos seus olhos. Ela nos ensinou que pecadores queimam. Essa obediência traz bênçãos. Que uma criança quieta é uma boa criança. As pessoas a amavam. Disse que tinha um coração para Jesus. Disse que ela era uma bênção para nossa comunidade. Após o culto, ela oferecia almoços no salão da igreja. Tortas enfileiradas como troféus. Frango frito, chá doce, risadas. As mulheres a abraçavam e sussurravam elogios. Os homens tiravam o chapéu. E Rose sentava-se num canto. Cabeça baixa. Mal mastigando. Estremecer quando alguém bate palmas muito alto. Lembro-me do dia em que tentei contar à mamãe. Esperei até que o papai saísse para cuidar do carro. Entrou sorrateiramente na cozinha enquanto cortava maçãs. Mamãe, sussurrei. Acho que algo ruim está acontecendo com a Rose. Ela não olhou para cima. Que tipo de coisa ruim? Tia Cláudia. Acho que ela machuca. As mãos dela pararam. Faca no ar. Ela se virou para mim lentamente. Não fale assim dos mais velhos, ela disse. Cláudia é uma mulher de Deus. Mas mamãe, Rose me deu o diário dela. Suficiente. Sua voz estalava como um chicote. Não se espalha mentira sobre a família. É assim que o diabo trabalha. E assim, a porta bateu e fechou. Não com madeira, mas com silêncio. Ninguém queria ver isso. Não os hematomas nos braços de Rose. Não do jeito que ela parou de falar completamente. Não do jeito que ela molhava a cama à noite e ficava sentada nela, com medo de se mexer. Até a professora dela parou de fazer perguntas. Disse que talvez ela fosse apenas uma criança delicada. Eu queria gritar. Para sacudi-los. Para mostrar-lhes o caderno. Mas eu era apenas uma garota. E a tia Cláudia vestiu a armadura de Deus naquela cidade. Semanas se passaram. Depois meses. Rose parou de ir à escola alguns dias. Em outros dias, ela chegava atrasada, suja, sem expressão. Ela não falou mais. Nem mesmo para mim.
Eu sentava ao lado dela durante as aulas. Nossos cotovelos se tocando. Às vezes eu passava bilhetinhos para ela. Quer vir brincar depois da escola? Você está bem? Ela nunca respondeu. Mas uma vez ela colocou um giz de cera quebrado na minha mão. Vermelho. A ponta derreteu. Sem palavras. Só isso. A pior parte não foram os hematomas. Ou as queimaduras. Ou o silêncio. Era saber que todos haviam. E ainda desviou o olhar. Porque era mais fácil acreditar na mentira. Aquela Cláudia era boa. Aquela Rose era estranha. Do que admitir que algo sagrado pode estar escondendo algo infernal. Ainda me lembro do hino que cantamos naquele domingo. Há poder no sangue. As vozes da congregação se ergueram como trovões. Tia Cláudia batia palmas, suas pérolas dançando em seu pescoço. E Rose? Rose apenas olhou para o chão. Seus lábios se moveram. Mas nenhum som saiu. Esse foi o dia em que parei de rezar. Não porque eu não acreditasse em Deus. Mas porque eu não acreditava que ele estava ouvindo. Estava chovendo naquele dia. Pesado, lento, implacável. O tipo de chuva que encharca seus ossos. O tipo que deixa tudo quieto. Exceto seu próprio coração. Eu tinha 12 anos. Rose tinha acabado de fazer 10 anos. Ouvimos o grito vindo da cozinha. A voz da tia Cláudia. Alto e afiado como um pássaro preso num arame. Meu Deus, socorro! Socorro! Ela caiu. Nós corremos até lá, eu, mamãe e 2 vizinhos. A porta da frente estava escancarada. A chuva soprava como um fantasma. Rose estava no pé da escada. Ainda. Desmoronou como roupa suja. Sua camisola estava encharcada de vermelho. Sangue escorria pelos degraus. O cabelo dela estava grudado no rosto. Os olhos dela estavam meio fechados. E por um momento, pensei. Ela se foi. Tia Cláudia estava no patamar. Agarrando-se ao corrimão. Chorando tanto que mal conseguia falar. Ela estava correndo. Ela soluçou. Eu disse para ela não fazer isso. Ela errou um passo. Aquela criança está sempre caindo. Mas Rose não fugiu. Não mais. Ela mal conseguia andar rápido. A ambulância chegou. Levou-a numa maca. Um lençol sobre as pernas. Um tubo no nariz. Não me foi permitido andar com ela. Mas eu segui no banco de trás da caminhonete do meu pai. Mãos cerradas. Boca seca. Coração batendo forte. As luzes do hospital eram muito fortes. Tudo cheirava a alvejante e metal. Mamãe estava sentada rígida na sala de espera, folheando uma revista que não conseguia ler. Papai olhou para o chão. Andei pelo corredor. Procurando respostas. Procurando por Rose. Uma enfermeira me encontrou. Olhos jovens e cansados. Prancheta na mão. Você está aqui pela menina? Ela perguntou. Eu assenti. Ela olhou ao redor. Então se inclinou para perto. Aquilo não foi apenas uma queda. Sua voz era suave. Mas suas palavras atingiram como um trovão. Ela tem hematomas em lugares que nenhuma criança deveria ter. Velhas. Novas. Algumas, em formato de fivelas de cinto. Meu estômago se revirou. Tentei falar. Não saiu nada. Ela tocou meu braço gentilmente. Já vi isso antes. Mais tarde, o médico veio falar conosco. Ele era alto. Cabelos grisalhos. Aliança de casamento. Voz calma. Ela está estável, disse ele. Concussão. Costelas fraturadas. Alguns hematomas internos. Ele fez uma pausa. Ela já caiu antes. Tia Cláudia entrou na conversa. Sua voz é doce como xarope. A Rose é desastrada. Sempre foi. Ela me mata de susto. O médico olhou para ela por um longo tempo. Então voltou para seu prontuário. Bem, ele suspirou. Ela é de uma boa família. E assim, de repente, a cortina caiu. Nenhum relatório foi arquivado. Sem perguntas. Apenas uma linha em uma pasta. Queda acidental. Sentei-me ao lado da cama de Rose no dia seguinte. Seu rosto estava inchado. Lábios partidos. Braço engessado. Ela olhou para o teto como se ele estivesse lhe contando segredos. Estendi a mão e toquei a dela. Frio. Ainda. Você está seguro agora? Sussurrei. Você vai ficar bem. Ela não piscou. Não se moveu. Apenas uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Naquela noite,
Sentei-me na capela do hospital. Vitral acima do altar. Uma única vela acesa. Eu me ajoelhei. Cruzei minhas mãos. Fechei meus olhos. E pela primeira vez na minha vida, eu não rezei. Perguntei. Por quê? Por que ela? Por que eu? Por que você deixa pessoas como Cláudia se chamarem de suas? Nenhuma resposta. Apenas o brilho da cera derretendo. A verdade é, aquela foi a noite em que parei de acreditar no Deus sobre quem ela pregava. Aquele que deixou os anjos sofrerem enquanto os demônios usavam vestidos. E comecei a acreditar em outra coisa. Dor. Segredos. E silêncio. A Santíssima Trindade da nossa casa. No dia em que a água sanitária atingiu meu nariz, eu sabia que algo tinha sumido. Não apenas desaparecido. Perdido. Perdido. Era fim de tarde. O tipo de dia em que o sol não brilha. Mas também não chove. Apenas cinza. Como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Mamãe me mandou deixar uma torta. Morango. Ainda quente. Eu não queria ir. Mas eu fiz. A porta estava entreaberta. Tia Cláudia estava cantarolando na cozinha. Hinos. Claro. Ela sempre cantava quando alguma coisa estava errada. Como se ela estivesse tentando abafar o diabo. Com açúcar e som. Então eu senti o cheiro. Água sanitária. Tão forte que queimou minha garganta. Estava em todo lugar. Encharcado no chão. Nas paredes. No meu cabelo. Ninguém descolore tanto, a menos que esteja escondendo alguma coisa. Rose não estava na sala de estar. Eu a encontrei em seu quarto. Sentado na beira da cama. Ainda. Mãos no colo. Cabelo penteado para trás. Mas os olhos dela. Eles se foram. Não estou chorando. Não estou assustado. Apenas, em branco. Como se alguém a tivesse desligado. Sentei-me ao lado dela. Ela não olhou para mim. Seus braços estavam cobertos. Mas eu podia ver as bordas de algo escuro. Sob as mangas. Roxo. Azul. Amarelo. O tipo de cor que a pele não deveria ter. Rose. Sussurrei. Ela não se moveu. Rose. Onde está seu livro? Ainda nada. Verifiquei o travesseiro dela. A gaveta dela. O pequeno lugar debaixo da cama onde ela o guardava enrolado em uma meia. Perdido. O diário dela. Aquele com os desenhos e as páginas manchadas de sal. Foi embora. Foi quando vi a lixeira de metal no canto. Cinzas dentro. Pedaços de papel, queimados nas bordas. Um canto tinha uma imagem meio derretida. Braços de pau. Barras. Coloquei a mão lá dentro e puxei para fora. Ele se desfez em minhas mãos. Ela não precisava me contar. Eu sabia. Cláudia tinha encontrado. E ela destruiu tudo. Ela sempre encontrava o que não era dela. E queimou. Então Cláudia entrou. Enxugando as mãos com uma toalha. Sorrindo aquele sorriso suave e triste. Que fez as pessoas confiarem nela. Por razões que nunca consegui entender. Ela tentou se machucar, disse ela. Ela bateu a própria cabeça na cômoda. Eu a peguei bem a tempo. Levantei-me rapidamente. Meus joelhos estavam tremendo. Por que ela faria isso? Ela deu de ombros. Você vê agora. Ela não está bem da cabeça. O Senhor nos testa com crianças assim. Eu tento o meu melhor. Mas ela está perturbada. Eu não. Rose nem piscou. Olhei para ela. Sua bochecha tinha um vergão fresco. O lábio dela estava inchado de um lado. Mas ela sentou como uma boneca. Como se o fogo dentro dela tivesse se apagado. Deixei a torta na mesa. E saiu sem se despedir. Eu não corri. Não chorei. Apenas andei. Mas dentro de mim. Algo mudou. Como se uma porta tivesse batido. Como se um fósforo tivesse sido aceso. Eu não sabia o que ia fazer. Mas eu sabia que não podia ficar em silêncio. Não mais. Naquela noite. Depois que mamãe foi dormir. Saí pela porta dos fundos com uma lanterna. Estava úmido e frio. O tipo de noite que faz o chão fumegar sob seus pés. Voltei sorrateiramente para a casa de Cláudia. Eu sabia onde ela guardava. Prateleira superior do armário do corredor. A faixa preta grossa. Aquele com a fivela prateada. Aquele que eu vi pendurado na mão dela. Mais vezes do que eu poderia contar. Eu agarrei. Coloquei-o no meu casaco. Nem respirava. Então eu fui embora.
Atrás da nossa casa havia um velho pote de vidro enterrado sob o carvalho. Papai costumava guardar moedas nele. Agora estava vazio. Eu limpei tudo. Secou. Enrolei o cinto firmemente e o enfiei lá dentro. Enterrei-o novamente. Profundo. Esse era meu segredo agora. Minha prova. Apenas no caso de... Às vezes as pessoas dizem que você é muito jovem para saber o que é certo e o que é errado. Mas isso é mentira. Eu sabia. Aos 12 anos de idade. Eu sabia. E eu cansei de fingir que não sabia. Alguns sons nunca abandonam você. Nem depois de 70 anos. Não depois de filhos. Ou funerais. Ou tempo. Eles ficam enrolados dentro de você. Como um grito que nunca acaba. Era uma quinta-feira à noite. A casa estava silenciosa. Mamãe foi para a cama com sua Bíblia. O rádio estava desligado. O ar estava pesado, como uma tempestade que ainda não havia chegado. Eu estava deitado na cama, olhando para o teto. E foi então que eu ouvi desmaiar. Distante. Quase como vento. Mas não era vento. Foi um grito. Pequeno. Sufocado. Abafado. Depois outro. Sentei-me, com o coração batendo forte. Não vinha da rua. Não o quintal. Nem mesmo as paredes. Estava vindo de baixo. Abaixo do assoalho. Eu saí da cama sorrateiramente. Nem calçou os sapatos. O corredor rangia a cada passo. A porta da mamãe estava bem fechada. Eu podia ouvir seu ronco suave atrás dela. Prendi a respiração. Na despensa, atrás dos sacos de farinha e dos pêssegos em lata. Era um alçapão. Ninguém mais o usava. Não, desde que o papai parou de consertar cano sozinho. Eu a abri. O cheiro me atingiu primeiro. Madeira úmida. Terra podre. E algo azedo por baixo. Depois o frio. Abaixei-me com a lanterna. Meus joelhos rasparam na escada. O feixe piscou e então... Lá. Um par de pés. Apenas. Coberto de lama. E um corpo encolhido como um pássaro morto. Rose. Ela não respondeu. Corri até ela. Ela estava tremendo. O vestido dela estava encharcado. Havia sangue em seu joelho e sujeira em sua boca. Seus olhos reviraram-se meio abertos. Rose, sou eu. Estou aqui. Ela choramingou. Como uma criança cansada demais para chorar. Não me lembro como a levantei. Ela era mais pesada do que eu pensava, mas não senti. O braço dela estava pendurado sobre meu ombro. Seus pés se arrastavam na terra. Nós escalamos. Um passo. Depois outro. Quase a deixei cair 2 vezes. Mas eu não parei. Lá fora, o ar da noite cortava minha pele. Minhas pernas bateram em pedras. Galhos rasgaram meus tornozelos. Mas não parei para calçar os sapatos. Eu corri. Descendo a estrada de cascalho. Passando pelos milharais mortos. Passando pela cerca com o poste faltando. Rose gemeu uma vez e depois ficou quieta. As luzes da igreja ainda estavam acesas. Meu pai estava lá dentro, varrendo o chão da capela como fazia toda quinta-feira à noite. Eu irrompi pela porta dos fundos. Ele deixou cair a vassoura. Papai, gritei. Ela vai morrer. Ele olhou para nós. Eu, descalço e sangrando. Rose, semiconsciente em meus braços. Ele não se moveu. Você precisa ajudar. Ela estava embaixo da casa. Trancada. Foi a Cláudia. Se você a deixar lá, ela não vai sobreviver. Ainda nada. Então tirei-o do bolso do meu casaco. O jarro, ainda coberto de sujeira. Eu abri. Puxou o cinto. Manteve-o alto. Quer uma prova? Aqui está. A fivela prateada refletiu a luz. Brilhava como uma faca. Meu pai olhou para ele. Na Rose. Para mim. Ele não falou. Mas algo mudou em seus olhos. Em 1 hora, a igreja estava cheia. Pastor Reynolds. Senhora Glenda do Círculo de Oração. 3 anciãos. E mamãe. Ainda amarrando o Rob quando ela entrou correndo. Eles colocaram Rose em um banco. Alguém trouxe um cobertor. Alguém chamou o médico. Todo mundo estava sussurrando. Mas eu não fiquei quieto. Ela a trancou no vão. Eu disse a eles. Ela queimou o diário dela. Bateu nela com aquele cinto. Pergunte a Rose. Pergunte a ela o que a tia Cláudia fez. Rose não falou. Mas ela estendeu a mão para mim. E aguentou firme. Apertado. O médico veio.
Ele se ajoelhou ao lado dela. Ele não pediu detalhes. Apenas olhei para os braços dela, as costelas dela, o corte no couro cabeludo. Ele não disse muita coisa. Só uma coisa. Isso não aconteceu em um dia. E assim, o silêncio se quebrou. A maneira como um lago congelado racha. Antes que se abra. Cláudia chegou atrasada. Seu rosto ficou pálido. O cabelo dela estava preso com força. Ela tentou falar, chorar, para rezar. Mas ninguém ouviu. Não naquela noite. O cinto estava sobre o altar. Tão comum. Tão pequeno. Mas contou toda a história. Lembro-me de estar sentado nos degraus lá fora. Enquanto eles discutiam lá dentro. O céu começou a clarear. Pássaros acordando. E Rose, enrolado em uma colcha ao meu lado, encostou a cabeça no meu ombro. Nenhum de nós disse uma palavra. Mas acho que ela sabia. Estava acabado. Ou pelo menos, finalmente tinha começado. É estranho. Você espera a vida inteira para que a verdade venha à tona. E quando isso acontece, não parece justiça. Parece apenas silencioso. Vazio. Como uma casa depois de uma tempestade. Eles convocaram uma reunião para o dia seguinte. Não na capela. No porão. O lugar onde eles guardavam cadeiras dobráveis e milho enlatado para os pobres. Foi ali que Cláudia ficou. Com seu chapéu de domingo. Mesmo sendo sexta-feira. Os anciãos sentaram-se em fila. Meu pai ficou parado no canto. Braços cruzados. Olhos baixos. E Rose? Rose não estava lá. Ela estava em uma cama de hospital. 2 cidades adiante. Ligado aos fluidos e ao silêncio. O pastor Reynolds foi quem mais falou. Mas foi a irmã Arrie quem fez a pergunta que mudou tudo. Cláudia, você nega ter colocado a Rose no vão? Cláudia riu. Aquela risada falsa e frágil que ela usava nos almoços quando a torta não estava doce o suficiente. Ela está perturbada, disse ela. Ela sempre foi. Você sabe disso. A criança mente. Mas ninguém a sentiu dessa vez. Nem mesmo a senhora Glenda. Havia algo no quarto naquele dia. Algo pesado. E antigo. Você nos disse que ela tentou se machucar. Disse o pastor Reynolds. Ela fez. Você disse que ela rasgou o próprio diário. Sim. E bater em si mesma com um cinto? O sorriso de Cláudia desapareceu. Eu nunca a quis. Ela gritou de repente. Silêncio. Ela nunca foi minha para criar. Suas mãos tremiam. Eu não pedi por ela. A irmã Arrie olhou-a nos olhos. Então de quem ela é filha? Foi aí que Cláudia quebrou. Bem na frente de todos nós. Ela é dele, ela cuspiu. Ela apontou para o Elder Marty. O homem mais velho da sala. Barba branca. Relógio de ouro. Ele congelou como se alguém tivesse lhe tirado o fôlego. Ela é filha dele. Não minha. Você poderia ter ouvido um alfinete cair. A fornalha no canto gemeu uma vez. Então ficou quieto novamente. O Elder Martin se levantou. Não disse uma palavra. Acabei de sair pela porta dos fundos. Nunca mais voltou. Não para a igreja. Para nada. Cláudia desabou em uma cadeira. Como se a verdade a tivesse esvaziado. Eles me fizeram levá-la. Ela sussurrou. Disse que a igreja seria destruída se alguém descobrisse. Disse que uma mulher suportava a vergonha melhor do que um homem. Ela olhou para nós. Olhos selvagens. Rímel escorrendo. Fiz o que pude. Mas ela era imunda. Desde o começo. Eu queria bater nela. Eu não fiz. Mas Deus me ajude, eu queria. 2 semanas depois, Cláudia se foi. Comprometida com o St. Mary's Psychiatric. Disseram que ela não falaria mais. Ela apenas sentou perto da janela, cantarolando hinos baixinho. Rose não foi para casa. Não havia um lar para onde voltar. Então eles a colocaram com uma família no condado vizinho. Boas pessoas, eles disseram. Fazenda tranquila. Não tem filhos. Só a vi uma vez depois disso. Só uma vez. Ela veio à escola para uma visita. Usava um vestido amarelo. Não disse muita coisa. Ela parecia mais alta. Mas de alguma forma menor. Como se o mundo a tivesse esculpido até os ossos. Nós sentamos no balanço. Não falei sobre o espaço de rastreamento. Ou o cinto. Ou os gritos. Ela apenas olhou para as nuvens e disse. Às vezes ainda sonho que estou lá embaixo. Eu não sabia o que dizer.
Então eu apenas segurei a mão dela. Depois daquele dia, ela parou de escrever. E então ela parou de responder completamente. Como se ela tivesse dobrado toda a sua vida em uma caixa. E o enterrei em algum lugar que eu não pudesse seguir. Às vezes as pessoas me perguntam: Cláudia já foi punida? Eu digo sim. Mas não do jeito que eles pensam. Ela não foi para a cadeia. Não houve julgamento. Sem manchetes. Mas quando a cidade olhou para ela, eles não viram mais suas pérolas. Ou seus inários. Ou seu cabelo perfeito. Eles viram o que sempre esteve lá. Uma mulher sem auréola. E sem coração. Algumas feridas não sangram. Eles fecham sem cicatrizar. Selam-se em silêncio. E foi isso que Rose se tornou. Uma ferida que o mundo esqueceu. Ela foi colocada com os Langleys. Um casal tranquilo com um celeiro vermelho e uma ampla varanda frontal. Não tem filhos. Apenas um cachorro surdo e um jardim cheio de ervilhas. Fui vê-la 2 semanas depois que Cláudia foi levada. Mamãe não iria. Papai estava ocupado na igreja. Então fui sozinho. A casa cheirava a canela e sabão. A senhora Langley atendeu a porta de avental. Ela sorriu suavemente. Ela está lá atrás. Rose estava sentada sob uma árvore. Pernas cruzadas. Olhos na terra. Ela tinha uma fita azul no cabelo. Brilhante demais para o rosto dela. Eu disse o nome dela uma vez. Ela não olhou para cima. Eu disse isso de novo. Ainda nada. Então sentei-me ao lado dela. Ela não vacilou. Não se moveu. Observei uma formiga rastejando em seu pé descalço. Ela não piscou. Depois de muito tempo, ela se inclinou e descansou a cabeça no meu ombro. Simples assim. Nenhuma palavra. Nenhum som. Eu podia sentir sua respiração. Lento. Cuidadoso. Como se doesse existir. Coloquei meu braço em volta dela. Puxou-a para perto. Ela cheirava a folhas quentes e roupa lavada. E mais uma coisa. Falta alguma coisa. Você está seguro agora? Sussurrei. Ela não assentiu. Não chorei. Não fiz nada. Mas os dedos dela encontraram os meus. Segura firme. Como uma criança com medo que a escuridão volte. Ficamos sentados assim por quase 1 hora. Debaixo daquela árvore. Na quietude da tarde. Sem vento. Nenhum pássaro. Sem palavras. Apenas respiração e pele. E o tipo de silêncio, que parece mais alto que gritos. Antes de sair, perguntei a ela: Você quer que eu volte? Ela olhou para mim. Realmente olhou para mim. Olhos cheios de algo que eu não conseguia nomear. Então ela assentiu. Uma vez. Não chorei até chegar à estrada. Onde ninguém podia ver. Rose nunca mais falou. Nem uma única palavra. Para mim não. Não para seus pais adotivos. Nem mesmo para a assistente social que lhe trouxe giz de cera e doces. Os médicos disseram que era mutismo induzido por trauma. Disse que talvez ela falasse novamente um dia. Mas eu sabia que não era bem assim. Quando um grito fica preso por tempo suficiente, torna-se parte de você. Ela cria raízes. Envolve suas costelas. E ensina como viver sem ar. Ela cresceu naquela casa. Fui para uma escola pequena. Fez o dever de casa. Plantas regadas. Sorria às vezes. Mas nunca disse uma palavra. Anos depois, eu a vi no mercado. Ela tinha 20 anos. Vestindo um casaco longo e segurando um saco de maçãs. Ela parecia, em paz. Como se ela tivesse esculpido um mundo silencioso demais para a dor. Eu sorri. Ela sorriu de volta. Mas nenhum de nós falou. Não precisávamos. Algumas coisas quebram tão profundamente. Eles não fazem barulho. Eles apenas ecoam. Para sempre. Eles demoliram a casa na primavera passada. Aquele na Wren Hollow Lane. Casa da tia Cláudia. A casa sem janelas. Bem, havia janelas. Mas você nunca viu através deles. Ela manteve as cortinas fechadas. Pesados e grossos. Como cortinas de teatro que nunca abrem. Mesmo no verão. Mesmo quando o sol implorava para entrar. Quando criança, eu pensava que talvez fosse para manter o calor longe. Agora eu sei melhor. Aquela casa era uma caixa de segredos. Bem fechado. Sem ar. Escuro como um olho fechado. Os vizinhos nunca fizeram perguntas. Não quando ouviram Rose chorando. Não quando paramos de ir à igreja por semanas. Cláudia apenas sorria da varanda.
Meninas serão meninas. E o mundo acreditou nela. Mas eu não. Eu sabia o que ela realmente era. Lembro-me de uma vez em que abri a cortina do quarto de Rose. Só um pouquinho. A luz atingiu seu rosto. Ela estremeceu. Como se tivesse queimado. Aquela casa nos ensinou a viver no escuro. Sussurrar. Obedecer. Desaparecer. Depois que Cláudia foi internada, ninguém mais quis o lugar. Até o banco deixou apodrecer. Tábuas do assoalho empenadas. As ervas daninhas engoliram a varanda. Um único sapato ficou no telhado por anos. Ninguém tocou nele. Às vezes eu passava direto por ele de propósito. Eu olhava para o lugar como se ele fosse me olhar de volta. Eles finalmente a demoliram. Sem cerimônia. Sem aviso. Um dia ele desapareceu. E ali, de pé, na terra achatada, senti algo estranho. Não é alívio. Não paz. Apenas silêncio. O mesmo tipo que ouvi na voz de Rose. O dia em que ela escolheu nunca mais falar. A casa de Cláudia era feita de mais do que madeira. Era feito de coisas que ninguém queria nomear. Temer. Vergonha. Controlar. É fácil esconder o mal quando você o veste com cortinas de renda e uma cruz na parede. Acho que é isso que mais me assombra. Ela enganou todo mundo. Os vizinhos. Os pastores. Até meus pais. Mas eu não. Eu vi seu rosto verdadeiro. Aquele que não sorriu. Aquela que sibilou por entre os dentes quando Rose se encolheu. Aquele que riu quando não havia mais ninguém na sala. E eu ainda sonho com isso. Não com frequência. Mas chega. Às vezes me pergunto se eu tivesse falado antes. Disse a alguém, a qualquer um. Rose estaria inteira hoje. Ela riria. Ela cantaria. Ela falaria. Mas eu não fiz isso. Eu tinha 12 anos. E assustado. E pequeno. E eu pensei que o silêncio era mais seguro que a verdade. Agora eu sei melhor. O silêncio não é seguro. É um tipo lento de matança. Às vezes passo por aquele terreno vazio. Agora é só grama. Nenhum vestígio dos gritos, ou do alvejante, ou do cinto que enterrei atrás do galpão. Mas eu lembro. Eu lembro de tudo. E eu conto essa história agora. Porque algumas casas não precisam ficar de pé para continuar machucando as pessoas. Algumas casas vivem dentro de você, sem janelas. E não há saída. Tenho 78 anos agora. Eu sento na minha varanda quase todas as manhãs. Café em uma mão, memória na outra. Há um desenho que guardo escondido nas páginas da minha Bíblia. As bordas estão gastas. Cores desbotadas. Mas eu saberia disso em qualquer lugar. Duas meninas. De mãos dadas. Uma com fitas amarelas no cabelo. O outro sem boca. Rose desenhou quando tinha 9 anos. Foi a única coisa que sobreviveu. Todo o resto queimou, quebrou ou foi enterrado. Mas não isso. Algumas noites, quando o ar está muito parado, ainda ouço sua respiração. Raso. Em pânico. Como a voz dela quando a tirei daquele espaço apertado. Como a maneira como você respira. Quando você não sabe se vai viver. É estranho como algo assim permanece com você. Vocês mudam de casa. Vocês mudam de nome. Você envelhece. Mas então um certo cheiro atinge. Alvejante, mofo, madeira molhada. E você está lá de novo. Descalço no escuro. Correr com alguém meio vivo em seus braços. As pessoas falam sobre perdão como se fosse uma escada. Como se você subisse e deixasse a dor para trás. Mas às vezes o perdão é apenas sobreviver. Permanecer vivo tempo suficiente para contar a verdade. Eu costumava rezar para que Rose voltasse à vida. Não fisicamente. Ela ainda está respirando em algum lugar, eu acho. Mas por dentro. Eu queria ouvir a voz dela novamente. Eu queria que ela desenhasse mais coisas. Eu queria que ela me dissesse que se lembrava de mim puxando-a para fora. Mas ela nunca o fez. A última vez que a vi, ela me abraçou. Apertado. Mais apertado do que qualquer um já esteve. E ela olhou para mim como se quisesse falar. Mas ela não o fez. Ela simplesmente colocou aquele desenho na minha mão. E foi embora. Ela nunca obteve justiça. Não há tribunal. Sem desculpas. Sem manchetes. O mundo a esqueceu. Mas eu não fiz isso. Ela saiu. E isso importa mais do que qualquer um sabe. Quando fecho meus olhos, ainda a vejo. Rose, naquela casa silenciosa. Atrás dessas cortinas.
esperando alguém chegar. Ainda ouço o rangido da escotilha. Ainda sinto o frio nos meus pés. Ainda ouço sua respiração. Eu conto essa história agora. Porque o silêncio quase a matou. Porque segredos apodrecem no escuro. E porque em algum lugar lá fora, outra pessoa está desenhando imagens. Sem bocas. Não tenho todas as respostas. Mas eu sei disso. Sobrevivência. É seu próprio tipo de vingança. Ela conseguiu sair. E eu também.